receber um diagnóstico de um câncer hematológico, como a leucemia, o mieloma ou um linfoma, não é mais aquela sentença de morte, como muita gente imaginava que era uma doença que não teria cura, que não teria como ser tratada. E a gente está recebendo hoje o Dr. Cláudio Macedo, hematologista do Oncology Group, para falar exatamente desses avanços, né, doutor Cláudio? Mudou muito. E a partir de quando? Qual é o ponto-chave aí nessa virada de chave no tratamento e no diagnóstico dessas doenças? Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Juliana. Pessoal do Viver Bem, muito obrigado. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Vocês são responsáveis pela disseminação aí do conhecimento médico para toda a população. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Como a gente estava conversando há pouco, né? É sempre interessante que se diga a hematologia, ela é um ramo extremamente inovadora, né? Ela experimenta muitas drogas, além de drogas que mudam o cenário do tratamento, né? Ela experimenta muitos diagnósticos. Então, a hematologia, normalmente, ela puxa o desenvolvimento, as outras especialidades não gostam muito de ouvir falar isso, principalmente a oncologia, mas a hematologia ela é extremamente inovadora nesse sentido. De maneira que, Ela como vai você bem desbravando citou, os ela vai caminhos. desbravando, exatamente. Como você bem citou no começo, né, na introdução, antigamente, ter um diagnóstico de uma leucemia, de um câncer de maneira geral, era uma sentença de morte, né? Por várias razões, porque nós não tínhamos o acesso que nós temos hoje, né? Então, eu estava explicando que antigamente, quando você tinha um determinado câncer, o paciente ele tinha que se adaptar ao tratamento que existia, era um único tipo de tratamento. Quando você vai ver alguns livros antigos, né, que falam de... Existe um livro muito interessante chamado A Assustadora História da Medicina. Esse livro é fantástico, qualquer pessoa deveria lê-lo. E ele fala, por exemplo, da maneira como era distribuída a fonte de cobalto, né, radioativo, né? O paciente ficava na fila recebendo sua fonte e colocava diretamente com a mão em cima do tumor. Claro que a quantidade de efeitos colaterais era uma coisa absurda, né? Uhum. Então, é somente para que a gente cite a maneira como o tratamento ele era direcionado e se pensava muito sobre a doença em si e não sobre o indivíduo em si. A partir do momento que a gente começou a compreender melhor os mecanismos de doença, como elas se manifestavam, quais eram suas fraquezas, é que a humanidade, né, nós como um todo, começamos a desenvolver moléculas específicas para atacar de maneira inteligente aquela doença específica que está sendo estudada. Então, é inevitável, né, eu estava falando com você, é inevitável não falarmos sobre a droga que modificou um cenário que era simplesmente devastador. Antigamente, existe uma doença chamada leucemia mieloide crônica, por exemplo. Essa doença, como é que se dá o diagnóstico de uma leucemia? Antes de eu falar um pouco do medicamento, as leucemias são doenças que acontecem no interior da medula óssea. E como é a medula óssea, né? O tutano do osso, né? Não é a medula Uhum. espinhal. Como essa doença ela aparece no interior da medula óssea, e é a medula que faz o sangue, aparece num simples hemograma. A doença ela cresce de maneira exponencial e aparece na corrente sanguínea. Então, quando você faz um simples hemograma, existem diversas alterações e a gente consegue detectar a doença facilmente através do hemograma. Claro que não é somente o hemograma. Na hora que você chega no hematologista, eu preciso ter mais informações a respeito daquela doença, daquela leucemia específica, e eu vou precisar fazer uma análise da medula óssea, né? A gente chama um exame que se chama mielograma, que é o Uhum. exame que a gente vai fazer a leitura da medula e identificar se realmente se trata de uma leucemia crônica, fazer exames mais aprofundados, exames genéticos.
e identificar se realmente é uma leucemia mieloide crônica e se existe uma alteração molecular específica, genética e molecular específica. Tendo isso, eu estou, portanto, habilitado a iniciar o tratamento da leucemia mieloide crônica. E esse tratamento, que como eu estava dizendo, ele mudou completamente o cenário dessa doença. Antigamente, o diagnóstico de uma leucemia mieloide crônica era uma sentença para a realização de um transplante de medula óssea. Ou seja, um tratamento extremamente agressivo, com um alto índice de mortalidade por causa dessa agressividade. E hoje eu tomo um comprimido. A partir do momento em que eu tenho esse diagnóstico fechado, firmado, as alterações genéticas, moleculares confirmadas, eu estou habilitado a prescrever um medicamento específico que vai entrar na célula leucêmica, na célula cancerígena, e vai matar essa célula. Então, perceba o avanço que a hematologia proporcionou a esse grupo de pacientes, né? Então, muito, muito interessante. E quanto tempo de tratamento? O paciente ele fica curado ou ele tem que tomar esse medicamento por toda a vida? Excelente pergunta. Antigamente, antes do advento do imatinib, né, que é essa droga específica, o paciente era sentenciado, entre aspas, para ser submetido ao transplante de medula óssea, mas aquele tratamento ele era bem mais curto, apesar de ser extremamente agressivo e com alto índice de mortalidade. O tratamento ele era mais curto, né? Hoje em dia, apesar de ter reduzido muito as chances de mortalidade, ter melhorado a qualidade de vida utilizando um comprimido, eu praticamente centupliquei os gastos com a saúde. Uhum. Porque o imatinib, ele é caríssimo, né? Hoje em dia está mais barato, porque a patente já foi quebrada, etc. Mas os gastos com o tratamento da leucemia mieloide crônica, eles aumentaram muito. Por quê? Porque, respondendo sua pergunta, o paciente tem que usar o remédio para o resto da vida. Então, era um tratamento que era limitado, eu saí de um tratamento limitado, com gastos limitados, e agora eu tenho um tratamento ilimitado, onde eu faço um controle, como se fosse um paciente com pressão alta, que precisa usar o remédio para Uhum. controlar a pressão, o paciente usa o imatinib para controlar a leucemia. Então, os gastos são enormes. Doutor Cláudio, quando a gente fala em câncer, está bem atrelada essa questão do diagnóstico precoce. Quanto mais cedo diagnosticado, maiores são as chances de cura. E esse diagnóstico também evoluiu? E isso, muito, muito boa a sua pergunta. A evolução, ela não foi somente na terapêutica, ela foi também no diagnóstico, né? Hoje em dia, a gente consegue diagnosticar tumores, por exemplo, na mama, né, com milímetros. Você imagine isso, a repercussão que isso tem, né, no índice de cura desse tipo de tumor, né? Essa frase que você falou, ela é icônica. Quanto mais cedo, melhor. E realmente, quanto mais cedo, melhor. Então, por causa da possibilidade de cura, os avanços diagnósticos, eles também foram extremamente importantes dentro desse cenário dos últimos 10, 20 anos. A gente falando especificamente na hematologia, eu consigo diagnosticar tumores, né? Eu falo tumores, mas na verdade são doenças do sangue, né? Uhum. Leucemia, né? Com uma quantidade muito pequena de doença. Eu consigo dizer que aquele paciente tem o problema de saúde, muitas vezes mais cedo do que anteriormente, quando ele chegava para mim com uma quantidade significativa de doença e com certeza com uma probabilidade de ser curado bem menor. Existem hoje testes genéticos e moleculares. Por exemplo, a gente pode continuar falando da leucemia mieloide crônica, né? Quando eu utilizo a droga lá que vai matar as células tumorais. Então, esses pacientes que têm a leucemia mieloide crônica, eles são acompanhados
através de testes genéticos. Eu consigo identificar geneticamente se a doença está sob controle. Então, eu consigo aprofundar o controle da doença, não utilizando somente o hemograma, né? Lembra que eu falei que a doença ela está presente na medula óssea e ela aparece na corrente sanguínea. Consequentemente, quando ela aparece na corrente sanguínea, ela já está com uma quantidade significativa. Uhum. Então, para evitar que isso aconteça, eu consigo identificar precocemente através do monitoramento genético dessa doença. Na hora que acontecem alterações genéticas, eu já sei que a doença vai voltar. E eu já utilizo estratégias terapêuticas específicas para aquele momento. Então, o avanço diagnóstico é extraordinário. Nós o conseguimos utilizar hoje com uma certa facilidade aqui no nosso estado, uma tecnologia muito boa chamada PET, né? O PET, que é a tomografia por emissão de pósitrons. O que é o PET, né? O PET é uma tomografia, como o nome está dizendo, aonde eu utilizo um contraste. Esse contraste ele é uma molécula radioativa que vai ligada à glicose, ao açúcar. Como a célula tumoral ela precisa comer para se multiplicar, eu coloco esse contraste na corrente sanguínea do paciente, a célula tumoral come esse açúcar e começa a emitir brilho por causa da ligação que ele tem com a molécula radioativa. E eu consigo ver aonde tem doença escondida. Então, o PET hoje é fundamental para alguns tipos de câncer, como os linfomas. É fundamental para que a gente consiga ter a real dimensão da doença e tratar de maneira bem assertiva. Então, isso é um ganho extraordinário. O PET, ele foi, assim, inovador, continua sendo uma ferramenta fantástica para o nosso dia a dia, e nós utilizamos bastante essa ferramenta. Então, o diagnóstico é fundamental e está, assim, está avançando tanto quanto a parte terapêutica. Muito interessante. E o que é que tem mais de novidade na parte terapêutica? Perfeito. Então, quando a gente diagnostica de uma maneira bem precisa, eu também tenho, ou tenho que tentar, pelo menos, tratar de uma maneira bem precisa. Então, como eu estava dizendo, antigamente o paciente ele tinha que se adaptar ao tratamento. Hoje em dia, o tratamento ele está completamente adaptado à doença específica que o paciente tem. Então, num futuro muito próximo, na verdade, o que eu vou falar, nós estamos caminhando para isso que eu vou dizer. A gente consegue detectar naquele tipo de câncer específico, eu posso falar, por exemplo, dos linfomas, que é o que eu trato, alvos terapêuticos na célula cancerígena, na célula tumoral. Então, eu consigo detectar quais são os alvos e vou escolher dentro da minha prateleira os medicamentos que serão utilizados naquele paciente e que vão matar especificamente aquela célula cancerígena. O paciente tem um diagnóstico de linfoma. Se eu for comparar com outro paciente que tem o mesmo diagnóstico de linfoma, ele não tem aqueles alvos específicos, então o tratamento dele será diferente. Eu utilizarei outros medicamentos para combater outros alvos terapêuticos. Eles dois têm o mesmo diagnóstico, mas são doenças que se manifestam de maneira diferente. Então, Aí as chances do câncer vencer diminuem muito, né? Exatamente, perfeito. Perfeito. Porque eu entendo como hoje como a doença se comporta do ponto de vista molecular, do ponto de vista genético. Então, os ganhos com isso são absurdos. Eu consigo tratar hoje pacientes de mais idade, 80, 90 anos, com baixíssima toxicidade. Porque eu utilizo somente a droga que vai agir especificamente naquele alvo terapêutico, perdão. Então, a possibilidade de efeitos colaterais
é baixíssima. Na hora que eu consigo identificar os alvos e consigo utilizar um medicamento que tem na minha prateleira, entre aspas, para combater aquele câncer, eu consigo tratar qualquer pessoa, porque a quantidade de efeitos colaterais será baixíssima. Então, pacientes que antes estavam fora da possibilidade de tratamento, como pacientes mais idosos, eles agora fazem parte do nosso dia a dia, com baixíssima toxicidade. Realmente excitante, é impressionante. A gente vê aqueles pacientes mais idosos, né, os meus vozinhos, que eu chamo, estarem bem com a utilização de comprimidos, utilização de medicamentos que são usados uma vez por mês, e sem absolutamente nenhum efeito colateral. Então, a imunoterapia é um dos avanços, respondendo sua pergunta, que foi muito bem percebido nos últimos anos, né? A gente utiliza um anticorpo, que é construído pela indústria. Esse anticorpo ele vai se ligar a um alvo específico dentro da célula que eu acabei de identificar. E agora, recentemente, tem uma terapia que está chegando ao Brasil, né? Chamada de CAR-T, C-A-R-T. A terapia com CAR-T, o que é? Eu utilizo o sistema de defesa do paciente, colho uma célula específica do sistema de defesa chamada de linfócito T, ensino essa célula a atacar o tumor que está no paciente e devolvo a célula para o paciente. Treina o exército para atacar. Eu treino o exército. Ó, ataque essa célula aqui com esse alvo aqui. E devolvo a célula que aprendeu para o paciente. E essa célula ela vai destruir o tumor. Você destrói o tumor com suas próprias células de defesa, que foram modificadas para que acontecesse isso. Então, essa é uma terapia extraordinária. Doutor Cláudio, você falando, está chegando ao Brasil, aí fala aqui do Rio Grande do Norte. O que eu acho interessante é que aqui, né, eu falo isso porque a gente produziu essa revista agora de 20 anos, e aqui nós acompanhamos todos esses avanços, né? Vocês estudam muito. Fala um pouquinho aí do Oncology Group, né? Desse trabalho de vocês e dessa paixão por trazer sempre o que existe de melhor para os pacientes. Eu sou suspeito para falar. O Oncology Group ele nasceu em 2007, né? A gente já tem um tempinho aí de casa. Surgiu, eu acho que da necessidade, a gente sempre tem um impulso inicial, né? E a gente tinha a necessidade, e temos ainda, né? A necessidade de tentar colocar alguma coisa com a nossa cara, com a nossa roupagem, né? A gente, Rodrigo, que é oncologista, doutor Rodrigo Geroni, doutora Daniele Matias, que também é oncologista clínico, nós nos juntamos. Inicialmente éramos só nós três, a gente tinha muitos desafios. Um dos desafios que eu sempre falo é o desafio da gestão. É relativamente difícil você ser médico, técnico, especializado naquilo que você gosta e se propôs, e gerenciar uma empresa, né? E uma empresa que, ao longo dos anos, ela só fez crescer. A gente começou a adquirir novos colegas, né? Chamamos novos colegas. Nós temos vários oncologistas hoje que compõem o Oncology. Temos vários hematologistas, cirurgiões. Nós somos uma equipe muito afinada. Cada um tem, obviamente, sua particularidade, cada um fazendo o que mais gosta dentro desse campo vasto que é a oncologia. A oncologia é extremamente vasta. O Dr. Rodrigo Geroni, por exemplo, se especializou em tumores urogenitais, a doutora Daniele, tumores de pulmão. Eu me especializei, eu gosto muito das doenças linfoproliferativas, que são os linfomas, né, que são tipo de câncer do gânglio. Então, cada um dentro
dentro da sua especialidade, continuou crescendo, né? E assim, o que é muito interessante é que nós temos, apesar dessa diversidade, na verdade, talvez essa diversidade que nós temos, de mentalidade, de maneira de enxergar determinadas situações, é que fez com que a gente crescesse e fôssemos constantemente avançando, né? Então, a gente tem hoje um, um corpo clínico muito bom, né? Que eu me Uhum. orgulho, eu gosto de todos eles. Nós temos um corpo de enfermagem que é simplesmente extraordinário. A enfermeira Juliana, que é nosso braço direito, sem ela a gente não conseguiria metade do que a gente faz. Ela é muito exigente, deve ser assim mesmo, cobra da gente o que a gente precisa fazer. Uhum. Hoje, administradores que são fantásticos, são nossos amigos, na verdade. A maneira que nós temos de gerenciar a coisa, ela traz. Nós compartilhamos muito as ideias e procuramos respeitar demais todos os colaboradores, né, que estão ao nosso lado. E, assim, eu acho que a nossa ideia é que cada vez mais a gente consiga agregar novos valores, novas pessoas. O capital humano, eu acho que é o principal elemento, né? É o principal cimento que faz com que a gente se mantenha ativo ainda. Eu gosto muito de gente, eu gosto de tratar pessoas, como gosto de lidar com elas nesse sentido de somar cada vez mais dentro da nossa equipe, sabe? E é isso, estamos sempre de portas abertas. Vocês, né, como parceiras nessa divulgação, são Uhum. sempre maravilhosas. Eu agradeço demais a vocês por todo esse apoio que vocês fornecem. E é isso. Muito obrigada. A gente que agradece a confiança, doutor Cláudio. E muito sucesso para vocês, que vocês continuem nessa busca, porque essa busca de vocês se reflete em mais saúde para os pacientes, em mais pacientes curados e tendo a chance de viver bem, apesar de se deparar aí com um câncer, uma leucemia ou qualquer outro diagnóstico desse que ninguém gosta de receber, mas hoje a gente vê que existe possibilidade de cura e essas possibilidades são grandes. Exatamente. Graças a Deus. Estamos avançando e vamos continuar avançando. E como você falou, o Rio Grande do Norte ele está muito bem representado. Tanto Ótimo. na hematologia, nós estamos muito bem representados no cenário nacional e até internacional.